hoje continuidade à nossa série. O título da série que a gente tem conversado durante alguns domingos, né? Isso daqui, na verdade, será o 4º domingo. O título da série é Ofendido ou Aprisionado? Quando a barreira do coração se torna a prisão da alma. E a gente vem aí, nesses domingos, conversando sobre que é impossível, é inevitável que as ofensas ocorram. E a gente depois conversou um pouquinho sobre a traição dos irmãos de José. Depois a gente conversou mais um pouquinho sobre a parte da traição, da injustiça e da vingança. E hoje a gente vai falar sobre a inveja. E o tema da mensagem de hoje é a inveja, a ofensa que ninguém confessa. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é invejoso? Você é invejoso, irmãozinho? A ofensa que ninguém confessa. E é interessante que a inveja, ela quase nunca aparece com o nome dela. Embora exista a inveja, ela nunca aparece com o nome dela. Por quê? Ela sempre vem disfarçada, a inveja, sabe com o quê? Senso de justiça. É um senso de justiça, isso aqui não é justo. A inveja vem disfarçada com indignação pessoal. Ou a inveja também, ela vem disfarçada o seguinte, quando a gente está conversando. Só estou sendo realista. Só estou sendo realista. Ela vem disfarçada com esse monte de palavras, mas a gente tem medo de falar que é inveja. Por quê? Porque quem é cristão, falar que é invejoso é feio. Não é uma coisa que soa tão bem, né? A gente falar que a gente é invejoso. A gente fala que a gente é realista. Ou senão a gente também disfarça a inveja falando o seguinte: isso que está acontecendo não é justo. Isso não é justo. Só que às vezes é uma inveja travestida de todas essas palavras, mas por dentro, às vezes, a minha e a sua alma, a nossa alma, pode estar dizendo o seguinte: eu não aguento, eu não suporto ver o outro bem. Eu não suporto ver o outro tão bacana e eu não. E por isso que ninguém confessa a inveja tão facilmente. E a gente vai ver um homem de Deus hoje que teve essa ofensa dentro do seu coração, que foi Asaf. Um homem de Deus que quase se desviou por causa da inveja. Então, por favor, abram as suas Bíblias no Salmo de número 73. Antigo Testamento, Salmo de número 73. Vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 17. Quem não tiver Bíblia, pode acompanhar aqui também no telão, para que a gente possa entender o que o autor quis dizer quando ele escreve isso. Quem escreve é Asaf. E ele começa o seu salmo dizendo o seguinte, no verso de número 1 do Salmo 73. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brotam a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência,
pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos na tua presença, neste culto racional. Nós sabemos a quem nós temos adorado, nós sabemos a quem nós temos servido e dedicado a nossa vida. E hoje, como igreja, uma comunidade de fé, nos reunimos para celebrar a tua majestade. Te pedimos perdão de todos os nossos pecados, falhas, transgressões e iniquidades, pecados que cometemos no olhar, nos pensamentos, no falar, em gestos. E neste momento te pedimos, por misericórdia e graça, fala aos nossos corações por intermédio de tua palavra, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem já reservado para nossas vidas, mas principalmente nós possamos ser servos que adorem ao Senhor acima de todas as coisas, que a ofensa não tenha lugar em nosso coração, não encontre a amargura espaço no nosso coração para brotar, meu Pai, e ter fruto. Que o Senhor guarde o nosso coração e mente e fale conosco por intermédio de tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Quando nós acabamos de ler esse texto aqui de Asaf no livro de Salmos, por que é interessante? Asaf, ele não era uma pessoa nova na fé. Quando nós vemos Deus usando a vida de Asaf para compor o Salmo de número 73, Deus não está falando do ateu, daquele que não acredita em Deus. Deus está falando de uma crise de fé de um servo de Deus que cansou de viver a vida cristã. Ele não está falando de alguém que não teme a Deus, que não tem valores e princípios do reino em suas vidas, não. Ele está falando de um servo de Deus que está cansado. Ele está falando de um servo de Deus que está em crise. Ele está falando de um servo de Deus que serve na casa de Deus, mas por servir na casa de Deus, entra em uma crise e a inveja entra dentro do seu coração. Mas nós temos que entender quem que era este Asaf, homem de Deus. Ele era uma pessoa que ninguém conhecia ele? Não, muito pelo contrário. Asaf, ele era um dos ministros-chefes da casa do Senhor, que servia ao rei Davi e responsável por toda a adoração de Israel. Porque no povo de Israel existiam os levitas que eram responsáveis por servir na casa do Senhor, não só na parte do louvor, mas em todos os utensílios e coisas que eram realizadas, eram os levitas que faziam isso. Eram a descendência de Arão que Deus falou o seguinte: olha, vocês vão cuidar da minha obra, vocês vão cuidar da minha casa. Então vocês não terão heranças de terras, porque para cada uma das tribos, Deus foi dando terras para eles. Mas fala, vocês que são os levitas, a sua herança, a vossa herança será eu. Então eles tinham a responsabilidade de gastar a sua vida e servir a sua vida em doação na obra do Senhor. Então eles eram responsáveis quando ia ter momento de adoração, o momento de sacrifício, de fazer ali os holocaustos, eles tinham que chegar antes do templo, eles tinham que organizar os utensílios, tinham que ver se o propiciatório estava tudo ok, tinham que ver se o altar do sacrifício estava ok, preparar tudo, limpar tudo. Ele é um dos levitas que quando Deus, Jesus, conta a parábola do bom samaritano, lembra? Primeiro passou um sacerdote para aquele que estava caído, o sacerdote precisava ir para o templo, passou de largo. Depois passa um levita. O levita tinha responsabilidade de cuidar da casa de Deus para que tudo aquilo que fosse realizado fosse da melhor maneira possível para que Deus recebesse a adoração. Só que
Como Asaf era um levita, ele não era só o levita que trabalhava. A Bíblia fala que ele era o chefe, o supervisor dos levitas. Ou seja, na parte dos levitas tinham os cantores. E os cantores eram aqueles que dividiam as vozes entre soprano, agudo, contralto. E depois tinha uma outra parte também no ministério de louvor, que eram os instrumentos. Instrumentos de corda, os símbolos, as flautas, as harpas, cada um com seu respectivo músico. Então quem que era Asaf? Ele era o supervisor de tudo isso. Além de ser um levita, ele tinha que supervisionar o trabalho de todos os levitas que estavam cantando, supervisionar o trabalho de todos os músicos que estavam também tocando seus instrumentos, ver como que estava o andamento de todo o momento do ritual, do sacrifício ao Senhor ali no templo para servir. Então ele tinha essa incumbência, ou seja, ele era um levita que tinha a responsabilidade de levar o povo de Israel à adoração verdadeira. E quem que escolheu Asaf? Davi. O próprio rei escolheu Asaf por ver nele algo diferente, por saber que Asaf era um homem de Deus, temente ao Senhor, um servo de Deus que trabalhava com excelência. Davi colocou Asaf como o chefe, o supervisor. E Asaf fazia o seu trabalho com excelência. Asaf fazia o seu trabalho com maestria. Mas em um determinado momento do seu ministério, da sua jornada cristã, de fazer aquilo repetidas vezes, de servir ao Senhor, de orar, de fazer a leitura bíblica da Torá, dos 10 mandamentos, relembrar os profetas, relembrar ali Elias, os mandamentos, as profecias. Ele sempre atuava na casa do Senhor. Mas tem um momento que ele entra em crise. E quantas vezes eu e você servimos a Deus e entramos em crise? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, já entrou em crise? Mesmo servindo a Deus? Olha que interessante, Asaf não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa que tinha uma grande responsabilidade sobre a congregação de Israel. Mas no Salmo 73, ele abre o seu coração em uma oração sincera diante de Deus. No versículo de número 1, ele começa fazendo a sua oração. E a oração que ele fala é o seguinte, certamente bom é Deus para o seu povo. Deus é bom para Israel. Quando Asaf começa a falar isso, ele já define papéis. Olha, a questão não tem nada a ver com Deus. Deus é bom para o seu povo, povo esse que eu faço parte. Bom é Deus. Deus não entra em xeque aqui. A minha questão não está com o Criador. A minha questão não está com Deus. Deus é bom para com Israel, povo esse que eu faço parte. Mas, quando agora eu vou me autoanalisar quanto a mim, vou falar uma coisa para você. Eu quase me desviei. Eu quase escorreguei. Eu quase saí dos caminhos do Senhor. Aí a questão é, por que, Asaf, você quase saiu dos caminhos do Senhor? Você é uma referência, você é um homem de Deus, você tem responsabilidades, as pessoas veem você como um adorador do Senhor, com um trabalho com excelência. Por que, Asaf, você quase caiu? Sabe por que eu quase caí? Porque eu tive inveja. Eu sou um crente invejoso. Mas como assim? Eu tive inveja, mas eu não tive inveja das pessoas que fazem parte da minha comunidade de fé, dos crentes, não. Eu tive inveja dos ímpios. E olha que eu já estou na jornada que vocês me conhecem durante muitos anos trabalhando para Jesus, durante muitos anos trabalhando para o rei Davi, durante muitos anos levando o povo de Israel em adoração. Mas eu tive inveja, sabe do quê? Dos ímpios. Por quê? Porque eles prosperam. Porque tudo para eles dá certo.
Eles não fazem nada, não temem a Deus, não servem ao Senhor. Eles são arrogantes, eles são soberbos. A soberba deles e a arrogância deles é tão grande que parece que pegaram um colar de pedras preciosas, de diamantes, e eles colocam no pescoço para todo mundo ver. Ou seja, as pessoas veem que eles são arrogantes, as pessoas veem que eles não temem a Deus, e eles ainda abrem as suas bocas para poder amaldiçoar o povo e ainda fala o seguinte: Deus sabe de alguma coisa? Por que ele não intervém? Se você serve a Deus, teme ao Senhor, por que ele não intervém? Você está vivendo isso na sua vida. Eles falam em detalhe, eles vão falando dessa maneira, arrogante, prepotente, e as pessoas olham e vê que não tem uma aparente justiça, bebem daquilo que eles estão falando e tem eles como mentores. Por quê? Porque o meu sucesso, para eles, me credencia para ensinar. O meu sucesso mostra que eu tive, e isso me deu inveja, porque eu sei que às vezes eles estão completamente errados, mas o povo fala, deu certo para ele, então isso é verdade. Eles bebem deles como se fosse uma realidade. Deus, desculpa, quanto a mim eu quase me desviei. Aí eu começo a olhar a vida deles e olho a minha vida, que estou servindo a Deus, que estou adorando ao Deus Todo-Poderoso, e faço uma comparação. E quando eu faço uma comparação sincera, eu falo, tá valendo a pena servir a Deus? Se eu falasse um A daquilo que eles falam, parece que minha família inteira seria amaldiçoada. Eles não se veem em trabalhos forçados. Eles não precisam ralar como eu. Parece que tudo para eles é fácil. Eles fazem o errado e prospera. Eu faço o certo todo dia e eu sou afligido toda manhã. É como se alguém fosse me desse uma chicotada que eu sou afligido toda manhã por fazer o certo, e por eu fazer o certo, eu não vejo a prosperidade tão rápido quanto do outro que faz tudo errado. Deus, desculpa, mas tem sido inútil eu te servir. Tem sido inútil eu lavar as minhas mãos na inocência, guardando a tua palavra no meu coração. Não está valendo a pena. Por que, Asaf? Porque eu comparo a minha vida, que sirvo a Deus, e comparo a vida de quem não serve a Deus. Pra ser sincero, a dele está bem melhor que a minha. A dele está muito mais fluida que a minha. A minha é uma luta todo dia. Olha a crise de Asaf. Pergunte para a pessoa que está do céu, já passou por essa crise, meu irmão? Já passou por essa crise? A crise é de quem serve a Deus, mas por dentro cansou. E como começa essa crise? Com a comparação. É aonde os nossos olhos estão focados. Mas sabe o que é interessante? Porque Asaf, ele não perde a fé de uma única vez. Ele vai escorregando. São pequenas coisas. São pequenos momentos. É uma coisa diária. Um pouquinho todo dia. Que vai fazendo a fé dele diminuir e os seus pés ficarem escorregadios. Sem a gente perceber e servindo a Deus. Aí o sentimento de inveja, mesmo eu subindo no altar para celebrar ao Senhor, a inveja vem tomar conta dentro do meu coração e eu pego ela e falo, isso não é justo. Eu estou indignado. Tá valendo a pena? Só que toda essa minha indignação, a Bíblia caracteriza como inveja. E a primeira coisa que a gente pode refletir sobre esse texto, de duas que a gente vai conversar hoje é, em primeiro lugar, a inveja é uma ofensa sem agressor. A inveja é uma ofensa sem agressor. Porque a gente ouviu já a palavra escândalo do grego, que é ofensa. E toda ofensa vem de onde? De alguém que te ofendeu, de alguém que te feriu, de alguém que, querendo ou não, produziu algo contra você, que feriu a minha alma
e a minha alma amargurada então e ferida faz algumas coisas, mas a inveja é diferente. A inveja não teve ninguém que produziu nada contra mim. A inveja não teve alguém que falou alguma coisa contra mim. A inveja me ofende, não foi ninguém que chegou até mim e me bateu. Não, muito pelo contrário. Olha o que diz o Salmo de número 73, versículo de número 3. Asaf, por que você ficou ofendido com a inveja? Salmo 73, versículo de número 3. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Ou seja, ele não fala alguém me bateu, alguém me ofendeu ou alguém me traiu. Sabe por que ele teve inveja? Por aquilo que ele viu. A inveja entrou pelo olhar. A inveja entrou pelo foco dele. A inveja entrou em seus olhos e mudou completamente a sua visão de enxergar Deus, de ver as coisas sagradas. Por isso que no texto de Mateus, ele fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, ó quão grandes trevas serão. Ou seja, a inveja entrou em Asaf por aquilo que ele viu, por aquilo que lhe chamou atenção, ou melhor, por aquilo que ele focou. Aquilo que ele focou foi o motivo da inveja encontrar lugar dentro do seu coração. E quando a inveja entra dentro do meu e do seu coração, pessoal, sabe o que acontece? A nossa vida interna começa a apodrecer. A gente não consegue mais fazer as coisas com tanto prazer. A gente não consegue mais ver santidade nas coisas de Deus. A gente não consegue mais ter tanta referência ou reverência às coisas de Deus. Por quê? Porque a inveja entrou no nosso coração, caiu no automático. E por que caiu no automático? Porque eu comparo a vida do outro que não faz nada daquilo e ao meu ver está bem melhor do que eu, e eu acho que essas coisas que eu estou fazendo aqui não são tão mais úteis na minha vida. Aí eu entro em crise achando que é um senso de justiça. E Deus fala, não, a inveja está te apodrecendo, Renato, por dentro e você não está percebendo. A inveja, ela tem destruído você por dentro, fazendo você ter dificuldade de caminhar, fazendo você ter dificuldade de fazer as coisas de Deus. Você, de uma maneira muito inconsciente, você tem perdido a reverência das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque você está ofendido com a inveja dentro do seu coração. E por que eu sei que isso me impede, me apodrece por dentro? Porque Provérbios capítulo 14, versículo de número 30, diz assim a palavra de Deus. Provérbios 14, verso 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Se o meu coração está em paz, está focado nas coisas de Deus, vai dar vida ao meu corpo. Eu vou me sentir mais animado, eu vou me sentir mais avivado para fazer as coisas, para querer estar mais perto de Deus, para poder adorá-lo, para poder servi-lo, a Deus e as pessoas que estão à minha volta. Mas quando eu começo um comparativo com as pessoas que não servem a Deus, o meu corpo vai adoecendo. Ou seja, nós vamos ficando doentes e nem percebemos. Nem percebemos. Porque a inveja vai apodrecendo os nossos ossos. E isso é tão realidade que Davi, depois que ele faz o Salmo de número 51, e depois um outro salmo que ele confessa o seu pecado de adultério e assassinato, Davi fala o seguinte, olha, por enquanto que eu não confessei o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Ou seja, eu tive, por enquanto que eu não abri
me confessei com o Senhor, abri o meu coração diante de Deus sobre o meu pecado, por enquanto que eu me calei, achando que estava bem, não reconhecendo que eu estava em crise, a minha vida foi definhando. Como assim, Davi? Meus ossos se apodreceram. Eu não tinha mais prazer em viver. Embora eu tinha responsabilidades, embora eu tinha direitos de exercer, como rei, tinha que legislar, tinha que governar, tinha que fazer todas as coisas, mas por enquanto que eu não confessei o meu pecado, os meus ossos se apodreceram. Ninguém via, mas só eu sabia o que eu estava passando. Tem certas coisas na nossa vida, certas crises que eu e você passa, que ninguém mais sabe. É só você e Deus. Só você sabe como você se levanta de manhã para fazer café. Só você sabe quando às vezes você sai para trabalhar, como que está a tua mente e o teu coração. Só você sabe, e Deus, quando você vai deitar depois de um dia que aparentemente você acha que foi produtivo, ou até você mesmo performou, mas quando você e eu vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro, é só eu e o Senhor, você e Deus sabe como está o seu coração. Gálatas capítulo 6, versículo 4 e 5, olha o que Paulo fala para a igreja que está localizada, as igrejas, na verdade, que estão localizadas na região da Galácia. Gálatas 6, 4 e 5. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga, ou carregar a própria carga. Olha o que o Paulo está ensinando. Vocês não devem se comparar com ninguém, porque a comparação vai fazer você ter inveja. A comparação vai fazer você se autossubestimar. A comparação vai mostrar que você não é capaz. A comparação vai te levar a um sentimento de pequenez, que você não é capaz de fazer as coisas. Então, não se compare a ninguém. Se você deve se autoanalisar ou se comparar, se compare com você mesmo, Renato. Não olhe o ministério do outro, não olhe a vida do outro, não olhe o trabalho do outro. Não, Renato. Se você fizer isso, a inveja apossará o seu coração e você começará, mais cedo ou mais tarde, questionar se vale a pena me servir ou não. Porque daí você vai estar comparando as coisas que estão à sua volta. E essa comparação não será saudável, Renato. Se você quiser se comparar, compare com você mesmo. Faça uma autoanálise. Eu estou fazendo com excelência? Devo fazer com excelência? Não estou fazendo de qualquer maneira? Estou fazendo relaxadamente as coisas que o Senhor confiou na minha mão? Ou as coisas que são de minha responsabilidade? Se você deve comparar e fazer uma autoanálise, é com você mesmo. Não se compare com o outro. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não se comparem a ninguém. Você é único. Você é única. Não se compare a ninguém. Deus te deu um potencial para você, Deus deu um potencial para o outro, Deus deu habilidades para um, Deus deu habilidade para outro. Não se compare. Porque a comparação vai fazer a gente estagnar e ter inveja. Ah, eu não sou tão bom para fazer isso aqui que ele faz. Ah, eu não tenho tanta maestria para fazer aquilo outro. E quem disse que eu e você tem que ter? Deus fala, não se compare. Cada um, versículo 4 de Gálatas, cada um examine os seus próprios atos. Veja as suas atitudes. Veja aquilo que você produz, se compare com você mesmo, se compare com o seu potencial, se compare com as coisas que você realiza. Aí então você poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Sabe por que Asaf, olha o detalhe, quase caiu? Porque ele se comparou.
A questão do Salmo de número 73 é essa. Por que que Asaf se comparou? Porque ele invejou. Mas por onde veio a inveja? Pela comparação. Porque eu comparo a vida do ímpio com a minha. Não vale a pena a minha. Tá entendendo? Asaf quase cai e se desvia dos oráculos de Deus porque os seus olhos compararam com as pessoas do lado de fora. E quando a gente compara, pessoal, a inveja uma hora vira rancor e depois vira violência. Sabe como isso? Lembra de Caim e Abel? Lembra de Caim e Abel? Ambos foram ofertar diante do altar do Senhor. Um Deus aceita a oferta, o outro Deus não aceita a oferta. Aí o outro começa, por que que Deus não aceitou a minha oferta? Comparando com quem? Com o irmão. Mas do meu irmão ele aceitou. A minha não aceitou. Deus vira para ele e fala, Caim, filho, seguinte, se você procedesse bem, eu teria aceito sua oferta. Se a sua motivação tivesse sido santa. Aí detalhe, olha aí a porta da tua casa. Quem está na porta? O pecado. O pecado está aí prontinho para te dominar. Está batendo na porta do seu coração. Ele só quer encontrar uma brecha para entrar. Mas cabe, olha só, você dominar o seu pecado. Você se autoanalisar. Você está se comparando com o seu irmão. Se autoanalise. O que ele faz? Ele não consegue se autoanalisar. Permite que a amargura entre. Essa amargura entrando vira rancor. Vira inveja do seu irmão, e depois que virou inveja do seu irmão, vai com a violência e mata o próprio irmão. Por que que matou o próprio irmão? Porque a inveja se instalou dentro do seu coração. E às vezes a inveja pode se instalar dentro do meu e do seu coração. E sabe por que isso é difícil, pessoal? Porque quando a inveja entra dentro da minha vida e da sua vida, quando ela entra, a fé vira contabilidade. Quando a inveja entra na minha e na sua vida, vira contabilidade. Como assim vira contabilidade? Salmo 73, versículo 13 e 14. Olha só, Asaf começa a contabilizar o que ele fazia para Deus. E às vezes, vamos ver se a gente é assim? Olha só, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois um dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Você acha que a gente não faz isso às vezes, pessoal? Isso daí é inveja. Peraí, eu sirvo a Deus e sofro? O ímpio não faz nada, não sofre? Será que está valendo a pena? Quem já não pensou isso? Quem já não pensou isso, pessoal? Não faço nada de errado. Olha só, gente, vamos agora, gente. Não faço nada de errado. Não quero mal de ninguém. Não produzo nada. Só quero o bem para minha família. Quando a gente começa a fazer, sabe o que a gente está fazendo? Contabilizando. Oh Deus, eu sou bom, por que você não me abençoa? Eu faço certo, por que você não me abençoa? Como se Deus nos abençoasse, como se a gente merecesse. Como se a gente merecesse, entendeu? Porque daí Deus, eu começo, olha só que interessante, quando a inveja entra, quando eu transformo Deus em recompensa do meu esforço. Ou seja, Deus, me esforcei. Deus, eu fiz. Cadê meu troféu? Cadê a minha bênção? Não tinha que estar na igreja? Estou na igreja. Não tinha que jejuar? Está aqui. Eu não tinha que ler a Bíblia? Eu li. Ou seja, eu paro de adorá-lo e começo a cobrar ele. E por que eu cobro Deus? Por tudo aquilo que eu estou fazendo para ele. Você não quer que eu venha no domingo para a igreja? Estou vindo no domingo, mas cadê a porta aberta? O senhor não quer que eu venha nos cultos de quarta-feira de oração? Estou vendo, mas por que minha família não foi liberta ainda? Você não pede para jejuar, tal? Estou jejuando, mas por que eu ainda não consegui adquirir aquilo que eu quero adquirir? Eu começo a servir a Deus cobrando Ele. Por quê? Quando a inveja entra no meu coração e eu começo a comparar com as coisas de fora, a minha fé começa a ser contabilizada. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você já contabilizou alguma vez aquilo que você faz para Deus? Olha tudo que eu faço, olha o que eu produzo, olha. E pessoal, a vida será injusta mesmo. A vida será injusta. Como assim, pastor? Às vezes o ímpio vai prosperar mesmo, na tua cara. O ímpio vai fazer tudo de errado e vai prosperar muito. O ímpio vai fazer tudo de errado e vai ficar mais rico ainda.
E você vai ver ele muito rico. E você não vai querer achar justo. Mas vamos ver se isso daqui é bíblico ou não. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 15. Quem escreve o livro de Eclesiastes é Salomão, o homem mais sábio da face da terra e foi o homem mais rico da face da terra. Olha o que diz o texto. Nessa vida sem sentido, já vi de tudo. Salomão pode dizer com toda certeza. Já vi de tudo. O que você viu, Salomão? Eu vi um justo que morre apesar da sua justiça e um ímpio cuja vida se prolonga mesmo na sua impiedade. Pode deixar o texto. Olha o que Salomão fala. Eu já vi um justo na sua justiça sofrer, morrer logo. E um ímpio que faz tudo errado prosperar e ter longa vida. Eu acho fenomenal quando Salomão trata sobre vida aqui. Sabe o que ele falou? Eu já vi o justo, que faz tudo certo, não sonega imposto, não passa ninguém para trás, só fala a verdade, guarda princípios, é uma pessoa íntegra, vem um câncer, morre com 20 anos. E já vi um outro, que fala palavrão, faz obras terríveis, xinga os outros, passa para trás e inveja 94 anos de vida. Firme e forte. Eu acho muito fantástico Salomão falando isso. Sabe por quê? Porque ele usa no texto a vida, ele não usa bens materiais. Porque qual que é o bem mais precioso que nós temos teoricamente? Nossa vida, nossa saúde. E ele falou, o justo, por mais que seja justo, vai sempre sofrer injustiça para ele, vai morrer cedo. Por que isso aconteceu com um casal que era crente que perdeu um filho? E o outro que não faz nada, tudo errado, vai prosperar. Na Bíblia está recheada disso. Ana, que temia ao Senhor, Deus cerrou sua madre. Penina, que fazia as coisas, ainda provocava. Provocar o irmãozinho é de Deus, sim ou não? Não é de Deus provocar o irmãozinho, né? Provocar o irmãozinho. Você não tem filho, eu tenho, viu? Tô grávida de novo. Ó, mais uma vez grávida, ó. Segundo ano, mais um ano, filho. Terceira vez, ela tá com o terceiro filho, tá bom? Você tá com quantos filhos, Ana? Ah, só pra eu saber. Ah, tá sem nada. Tá bom. Eu tô com o quarto filho agora, hein? Ana, como você tá? Vamos lá? Oi, Eucana, como você tá, meu amor? Marido delas. Como você tá? Ah, vamos adorar? Vamos aqui com os nossos 5 filhos adorar, né? Oh, Ana, você também vai adorar também com a gente? Deixa eu levar meus 5 filhos. Deixa eu levar meus 5 filhos para adorar. E lá vai a Ana triste aqui. É justo isso, sim ou não? Não! Mas quem disse que o mundo terá que ser justo? E a Bíblia fala, já vi o ímpio morrer com longevidade de vida e tudo dá certo para ele nessa vida. E já vi justo na sua justiça perecer cedo. A vida, ela mostra, e o texto, o autor vai deixar muito claro, que isso vai acontecer sempre, tornando-se uma coisa quase que normal. Normal. Então não se compare, não tenha inveja. E olha que interessante, no Salmo 37, versículo 1 até o versículo 3, olha a palavra do Senhor, o que ela diz em um dos salmos: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Verso 3, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade de Deus. Ou seja, o que Deus quer que você viva nessa terra e desfrute a fidelidade dele na sua vida, para que você não se compare com outro. Sabe o que o salmista está dizendo? Seja feliz com aquilo que Deus já colocou na tua mão. Seja feliz, agradeça. Oh, Pai, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado pelo carro que o Senhor me deu, obrigado pela oportunidade, obrigado por essas amizades, Deus. Seja feliz, ande com fidelidade, não se compare a ninguém. Ah, o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro tem status, ele tem mais amigos. Não! Se alegre com a fidelidade de Deus na sua vida, porque a prosperidade deles, a vida deles vai passar, e a Bíblia diz, vai secar.
secar. Vai secar. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tenta, sabe fazer o quê? Corrigir Deus. A gente gosta. Oh, Jesus, a gente tem uma capacidade ímpar de tentar corrigir Deus, né? Deus, acho que você não está muito certo. Eu acho que assim seria melhor. Olha, que audácia. Você já tentou corrigir Deus alguma vez? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Já tentou corrigir Deus? No seu coração, na sua alma? Já tentou corrigir? Deus, isso daqui não é bem assim não, viu? Não é bem assim. Eu acho que o certo é isso. Como se a gente... Olha, você tem noção? A gente falar que Deus está errado e a gente está certo? Só que a gente faz isso ainda na oração, a gente tem essa audácia. Na oração, falando com ele, falando que ele está errado. Eu falo, meu Deus do céu. Por quê? Segundo lugar, a inveja vira amargura quando a alma tenta corrigir Deus. Quando a minha alma tenta corrigir Deus, eu vou ficar cada vez mais amargurado. E por que acontece isso? Olha só o que o salmista diz, o Asaf, líder do ministério de louvor, Salmo 73, versículo 21 e o versículo de número 22. Quando o meu coração estava o quê? Amargurado. E no íntimo eu sentia inveja. Primeira coisa, Asaf foi sincero. Estou amargurado e eu sou invejoso mesmo levantando minhas mãos e cantando. Eu sou invejoso mesmo pregando evangelho. Pergunte para a pessoa que está do seu lado se é invejoso, mozinho. Ele foi sincero, eu estou em cima do altar e sou invejoso. Eu estou em cima do altar pregando e estou amargurado. Aí ele continua no versículo de número 22. Ele reconhece sua insensatez. Ó. Agir como insensato e ignorante. Acho que isso aqui é muito legal nessa versão. Agir como estúpido. Você é um estúpido. Ai, que estupidez essa pessoa está falando. Sabe o que a gente fala do outro, né? A gente costuma. Ai, que estúpido, meu. Que insensato. Como tem coragem? Olha o que ele fala. Quem foi estúpido sou eu. Por que você foi um estúpido e ignorante, Asaf? Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Tem noção disso? Desculpa, Deus. Por quê? Porque eu agi como um animal irracional. Eu agi como alguém que não pensa. Eu agi como alguém que não tem cérebro. Me desculpa. Mas por quê? Porque a minha alma tentou corrigir o Senhor. Irmãos, toda hora que a gente quer corrigir a Deus, que Ele está fazendo alguma coisa, quem sempre vai se prejudicar é a gente. Deus sabe como trabalha na minha e na sua vida. Deus sabe. E às vezes Deus vai trabalhar de uma forma na minha e na sua vida que aparentemente são coisas ruins. Mas é para Ele às vezes te colocar num outro lugar. Porque se Ele não levasse às vezes coisas ruins para a gente, nós não sairíamos do lugar onde a gente está para poder ir para esse outro. Exemplo bíblico, lembra lá de 1 Samuel capítulo 18? Saul perseguindo Davi? Saul estava perseguindo Davi. Por que Saul perseguia Davi? O que Davi fez para Saul? Nada. Não fez nada. Só que Saul tinha o que dentro do seu coração? Inveja. Quando as mulheres começaram a cantar, as meninas começaram a fazer um louvor. Nossa, Saul matou seus milhares, mas o rei Davi, Davizinho, matou dezenas de milhares. Quem que ouviu o louvor? Saul, que era o rei. Deram só milhares para mim e para Davi deram dezenas de milhares. Só falta dar o reino para ele. Olha a inveja no coração. Olha a invejinha. Mas eu sou o rei. Eu não quero isso. Começou a fazer o quê? Perseguir Davi. O que Davi tinha feito para Saul? Nada. Se alguém perguntar, Saul, por que você está perseguindo Davi? Sabe o que Saul poderia responder? Sabe por que eu persigo Davi? Só porque ele é muito amado, Marcelão. Ele é tão amado que eu tenho inveja dele. Por que você persegue ele? Porque ele é muito amado. Por que você persegue ele? Porque as pessoas gostam dele. Imagina! Ô Davi, por que você está sendo perseguido? Não sei, só porque as pessoas me amam. Ô Davi, por que Saul, o rei, está perseguindo você? Eu não sei, porque as pessoas gostam de bater papo comigo. Gratuitamente. Mas essa gratuidade era o quê? Inveja. Eu tenho inveja dele, então eu preciso
destruí-lo. E a inveja, às vezes, quando vem no meio, no seu coração, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, porque a inveja, muitas vezes, não é que a gente quer ter o que o outro tenha, nós queremos que o outro perca aquilo que tenha. Já disse isso aqui, já ensinei. Quando a pessoa fala assim, eu invejo o seu casamento, não é que ele quer ter o cônjuge de um ou do outro, não. Ele quer que você perca o seu casamento, porque a destruição do seu casamento deixará ele feliz. Nossa, eu invejo o seu trabalho. Ele não quer ter o trabalho que você tem. Ele quer que você perca o emprego, porque você perdendo o emprego deixará ele feliz. Tá entendendo? Isso é a perspectiva da inveja, segundo a palavra, a podridão dos ossos. Eu não quero ter o que você tem, eu quero que você perca, porque eu vendo que você perdeu, a sua tristeza alimentará a minha alegria. Olha que diabólico. Só que detalhe, quem é que teve inveja no Salmo 73? Um crente. Líder de louvor. Experiente com Deus. Não era um neófito. Então, se Asaf, um líder de louvor, teve inveja, temos que tomar um pouco de cuidado, irmãos, para que a inveja não entre em nosso coração. Mas, como Asaf curou isso? A cura de Asaf não veio com argumento, guarde isso. A cura de Asaf não veio com argumento. A cura para a inveja é a presença de Deus inundando o nosso ser. Essa é a cura. Não existe curar com argumento. Vou fazer isso para ser melhor, vou fazer aquilo outro para dar certo. Não. A cura da inveja é entrar na presença de Deus. Olha o que diz o texto. Salmo 73 de Asaf, que nós lemos, versículo de número 17. E nós vamos começar a ler a partir dele. Olha o que diz. Asaf abriu o coração. E na hora que ele abriu o coração, falou, sou invejoso, é difícil, tenho vontade de largar, eu quase me desviei. Detalhe. Agora vem um detalhe. Aquele que quase se desviou, não é aquele que se desviou. Aquele que quase caiu, não é aquele que caiu. Então não chegou a cair. Ele não caiu. Ele falou, quase escorreguei. Quase caí. Mas me mantive de pé. Mas como que você se manteve de pé com esse monte de crise dentro do teu coração, Asaf? Simples assim. Agora eu vou contar para vocês. Até que eu entrei no santuário de Deus. O que é o santuário? É o lugar onde Deus mora. Eu entrei na presença do Altíssimo. E como que eu entro na presença do Altíssimo? Com oração, sendo sincero, tenho inveja. Sozinho não vou conseguir. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Verso 18. Certamente o Senhor os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Deus vai desprezar. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como estúpido e ignorante, a minha atitude para contigo, Deus, era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem, olha o que ele fala, a quem eu tenho nos céus, senão a ti, Deus? Não há ninguém na terra que eu deseje mais que a ti. O meu corpo, isso é fantástico, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração, é a minha herança para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão, tu destrói todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Quanto a mim, bom é estar
perto de Deus. Quanto a mim, bom é estar perto das coisas de Deus. Quanto a mim, bom é estar na presença de Deus com os meus irmãos. Quanto a mim, bom é servir na casa do Senhor, aonde Deus habita. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Glória a Deus. Vou parar de me comparar. Como que você fez isso? Porque eu entrei na presença de Deus com oração. E o Senhor me mostrou o fim deles. E quando eu vi o fim deles, sabe o que eu percebi? Bom é estar com Deus. Bom é estar na presença de Deus. Bom é ser alegre com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Seja alegre. Não se compare e você vai ver bênçãos dos altos céus caindo sobre a sua vida. E se não cair, pastor, continue se alegrando na presença de Deus. O que tem? Continua se alegrando. Mas ali o outro está melhor que eu. Continua se alegrando em Deus. Sua alegria vem de Deus. Sua alegria e a minha alegria vem de Deus. Por quê? Quando eu e você entra na presença de Deus, Deus redefine a nossa lente e reordena todos os nossos desejos. Nossos desejos passam novamente a ser santos. Então, como que a gente faz para sair da comparação e deixar a inveja? Nós devemos entrar no santuário de Deus. Guarde isso, pessoal. A inveja é a ofensa que ninguém confessa, mas é a prisão que muitos habitam. Ninguém confessa, mas diversas pessoas habitam nela. Mas Deus está nos mostrando que nós não devemos ser pegos pela inveja, pela comparação e não deixar essa ofensa nos atingir. Como? Orando. Nós vamos fazer isso hoje. Se coloque de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar.